Bem-vindo à nossa série Segredo Bíblico da Cura pela Oração. Nessa segunda aula, eu quero conversar com você sobre como treinar o coração e a mente para orar, sabe? Como orar com fé. E nós já vamos começar respondendo o que é oração. Olha só, quando você está orando, lembra o que nós já vimos na aula anterior. Você precisa entender que orar é oferecer algo a Deus. É apresentar algo para Deus. Você já parou para pensar, quando você está orando, o que você está apresentando para Deus, o que você deseja apresentar para Deus? Por isso que a oração ela inclui confissão. Você está apresentando uma confissão? Por isso que a oração ela inclui adoração. Você está apresentando uma adoração, você tem consciência, lembra? A oração é um estado de rendição, de presença, de entrega, de entendimento, de fé, de um alinhamento da mente com o coração. A sua mente precisa saber, o seu coração precisa sentir, todas as células do seu corpo precisam estar nessa presença, nessa conexão clara com Deus. Não é repetir palavras, não é falar palavras, não é isso. É tudo que você pede, você tem que crer. Então, oração você precisa entender que é uma oferta. Você está a apresentar algo para Deus. Ela inclui confissão, ela inclui adoração, ela inclui comunhão, ela inclui gratidão. Você está oferecendo gratidão a Deus. Você está oferecendo o quê? Pedido. Você está trazendo para Deus, falando, Pai, eu estou precisando disso. Petição. Tem muita gente que diz, não fica pedindo. Isso é equívoco, isso é engano. A Bíblia te ensina para pedir, a Bíblia te ensina para adorar, a Bíblia te ensina para confessar, a Bíblia te ensina para agradecer. Você precisa saber o que você está apresentando quando você está orando. É sua necessidade. Deus vê o seu coração. Hebreus 4, 12 e 13. Tudo está patente aos olhos de Deus. Então essa verdade é que você apresenta a Deus quando você está orando. Então o que você está apresentando é uma intercessão, é pedir pelos outros. Então você precisa entender isso. Agora uma coisa que a gente precisa entender, o que é necessário, o que Deus requer de nós para que a nossa oração realmente gere transformação, para que a nossa oração realmente cure, para que a nossa oração realmente comece a trazer essa mudança de vida dentro de nós. Então aí eu quero falar com você sobre realmente o que é requerido para que realmente a sua oração realmente cumpra aquilo que a Bíblia diz, muito pode, pelos seus efeitos, a súplica do injusto. É requerido, quando nós estamos orando, purificação. A gente precisa estar puro. Quando nós estamos orando, Deus requer de nós fé. Quando nós estamos orando, Deus requer de nós comunhão com Cristo. Imagine só, você não está em comunhão com Cristo, você não está participando da igreja, da vida ativa da igreja, você não está estudando a Bíblia no dia a dia, você não está tendo tempo para louvor e adoração. Então a oração para ser atendida envolve essa vida de comunhão com Cristo, envolve submissão da vontade de Deus. Você precisa entender que quando você ora, você tem que estar ciente de que Deus, ele tem uma vontade, que ele quer que essa vontade cumpra na nossa vida, e para que essa vontade dele seja aceita na nossa vida e permitido que a gente viva isso. Então, submissão à vontade de Deus. Direção do Espírito Santo. A gente está orando, o Espírito Santo pode nos conduzir, o Espírito Santo pode falar, o Espírito Santo pode mostrar algo. A gente precisa orar. Espírito de perdão. A gente também precisa entender que quando nós estamos orando, ele requer relacionamento com outras pessoas. Não tem como você ser transformado quando há mágoa, quando há falta de perdão, quando não tem paz. Então, o que Deus requer de oração são esses pilares, são essas verdades que você precisa trazer diante de Deus. Você precisa carregar isso. Deus requer isso de você. Bem, talvez por isso, talvez você ore todos os dias e mesmo assim você sente que algo está do mesmo jeito. Doença na alma, bloqueio, preso ao problema do passado. E nessa aula, ele tem como objetivo exatamente ajudar a gente a se livrar disso. E como treinar a nossa mente para a oração? Primeira coisa, nós precisamos entender que a oração não é uma magia, porque muitas pessoas acreditam que é repetir palavras e esperar que o milagre aconteça. Não é. A oração não é um ato religioso. A oração é uma frequência de concordância espiritual.
é quando a sua mente, alma e espírito estão alinhados com aquilo que está sendo declarado. Você, amém, assim seja, é você estar concordando com o que o Espírito Santo está revelando, com o que você está falando, com o que você está sentindo. Você precisa sentir isso. Quando eu estou orando, eu procuro estar muito atento às minhas palavras, aos meus desejos, e eu procuro ser muito verdadeiro, muito transparente com Deus. Eu oro por as coisas que eu jamais oraria se eu não tivesse aprendido isso. Eu vou te dizer, eu tenho sido curado, eu tenho sido transformado em toda a área da minha vida. Então a oração é isso aqui, é quando a mente, a alma e o espírito estão alinhados com aquilo que você está declarando. Não é sobre falar, mas é falar com fé. É crer com certeza, é entender com profundidade o que você está pedindo. Oração, ela gera transformação interna antes de gerar a transformação externa. Por isso a oração, ela te cura primeiro da sua ansiedade, da sua depressão, de muitos do seu caráter, dos seus pecados, para depois ela começar a transformar o seu ambiente por fora. Certo? Então a oração sim, ele tem poder de transformar a sua vida. Mas uma coisa importante, o poder da intenção e da certeza e da presença na oração. Ele diz assim, e tudo quanto pedir de oração crendo, recebereis. O que Jesus está ensinando? Ele está ensinando sobre o poder da intenção, da certeza, da presença. Isso significa que a oração eficaz envolve total presença da mente, da fé, da emoção conectado. Quando você ora com esse entendimento, como quem realmente já creu, que recebeu o que você está pedindo para Deus, a sua mente subconsciente, que é o seu coração, ela recebe isso como uma semente que você está plantando. O subconsciente então vai fazer o que? Ele vai aceitar essa verdade e ele vai criar realidade. Isso começa a gerar em comportamento, em sentimento coerentes de cura, de transformação que você está buscando. Não sei se você entendeu. Quando você está orando, com esse entendimento, sabe, entendendo que realmente você está lançando uma semente, porque você creu, você concorda com Deus, você acredita que Deus realmente vai trazer essa transformação, o seu coração, ele aceita essa realidade, ele começa a trabalhar, mudando o seu comportamento, seu sentimento, seu estado de humor, e você começa a sentir essa coerência já na sua vida. Por isso aqui, por último, eu quero te ajudar agora num diagnóstico espiritual e emocional para te ajudar a orar com estado de intenção, de presença, sabe? Para reprogramar a sua mente. Vamos lá. Primeira coisa, quando você está orando, você acredita no que está orando? Você, quando está orando, você acredita no que está orando? Segunda coisa, sua mente e as suas palavras estão em acordo ou estão em conflito? Sabe aquela coisa? Você está falando, mas você está discordando. Há essa sintonia, sua mente, suas palavras, o que você está falando. Não estou falando de mente aqui, eu estou falando de coração, sua mente subconsciente. Ele está de acordo, porque a Bíblia fala que a boca se faz confissão, mas o coração crê. Então, quando você está orando, você sente isso, então você precisa alinhar isso. Sabe? Você está orando com fé ou com medo? Quando você está orando como filho ou você está orando como mendigo? Como resolver esse problema, Sanu? Isso é a coisa incrível. A Bíblia tem resposta para tudo isso. No Evangelho de Marcos, ele conta uma narrativa em capítulo 9, versículo 14 a 29. Fala de um pai que ele perdeu fé em Deus. Por que ele perdeu fé em Deus? O filho dele estava passando por uma situação muito crítica. O filho dele era atormentado na infância, muitas vezes caía no fogo, na água, o espírito maligno tomava conta do filho dele. Ele levou o filho dele até os discípulos de Jesus para curar. Os discípulos de Jesus não conseguiram curar e esse pai estava totalmente desesperado, muito desesperado. E ele então chega até Jesus e ele pede para Jesus, se pode fazer alguma coisa, sabe? Ele fala, Jesus, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus responde para ele o seguinte, se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê que eu posso te ajudar? Então aí
vem uma frase mais humana que está marcada no Evangelho. Ele fala: creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, esse pai, ele representa muitas pessoas. Talvez está te representando. Pessoa que está cansada, fragilizada, desgastada, pessoa que já tentou de tudo, mas a sua fé foi abalada pelas dores, pela decepção, e agora tudo que sobra é falta de fé, e agora tudo que sobra é dúvida, e agora tudo que sobra é medo. Mas mesmo com dúvida, ainda assim você precisa voltar para Jesus, porque justamente na sua honestidade, na sua confiança no que você crê, não no que você sente, não no que você está vivendo, que muda a sua vida. Foi isso que aconteceu com aquele homem. E Jesus transformou a vida dele. Bem, por fim então, eu quero te ajudar a orar hoje, se você está nessa situação. Fale assim, feche os seus olhos, respire fundo e declare: Senhor, eu creio que Tu me ouves. Eu não sou vítima da dor, eu sou herdeiro da cura, eu sou Seu filho. A minha oração hoje não é um desespero, é uma resposta do que foi prometido pelo Senhor. Eu oro como filho amado, com fé, e eu recebo a minha transformação. Mas o meu coração está abalado, mas eu sei que não depende do que eu sinto, depende de quem Tu és. Senhor, obrigado porque o Senhor me compreende. Bem, eu quero encerrar essa conversa fazendo uma recapitulação do que nós conversamos aqui nessas duas aulas. Você aprendeu que a oração eficaz não é longa, não é bonita, mas é consciente. Deus não está preocupado com sua perfeição, mas Ele está esperando você como pai, e Ele quer essa presença real de filho com o pai, de intimidade, de clareza. É quando a sua mente, quando o seu coração, quando o seu espírito alinha com Deus, que a transformação manifesta. Se essa aula te ajudou, compartilhe com alguém, comente, e eu te espero na nossa próxima aula, porque temos muito para aprender sobre o segredo bíblico da oração